O que é em foco de hoje é o Tevri 11. O fundo publicou aqui um fato relevante para anunciar que eles venderam mais 2 imóveis. Um deles está localizado em Sorocaba, São Paulo. Ele representava 0,36% do patrimônio do fundo, era o menor ativo, pequenininho. Como a gente sabe, estava alocado para o Banco do Brasil, né, que até o momento é o único inquilino. A venda foi realizada por R$ 6.052.000. Isso representa 0,008, então menos de um centavo para o cotista, mas esse valor estava 12% acima do valor patrimonial desse ativo, então um excelente negócio. E aqui eles trouxeram um resuminho, então menos de um centavo por cota, um valor aí de 6 milhões aproximadamente, valorização de 12%, um ganho de 12%. O outro é um ativo que está localizado no Paraná. Esse representava 0,74% do patrimônio líquido do fundo. Esse aqui foi um pouquinho mais caro, o fundo conseguiu vender por 14 milhões e meio. Então, é o equivalente a R$ 2.126 o metro quadrado. E esse aqui vai ser pago parceladamente em 3 vezes. Sendo que uma o fundo já recebeu, né, no valor de 5 milhões, e aí faltam duas de 4.750.000. Uma com 12 meses e outra para 24 meses. Esse aqui estava 30% acima do valor patrimonial, o fundo vendeu muito bem e representa para o cotista 7 centavos. O Tevri, ele é um fundo que surgiu lá em 2012, ele é bem antigo na bolsa, ele surgiu aí para alocar agências para o Banco do Brasil, eram contratos atípicos de 10 anos, e aí quando esses contratos venceram lá em 2022, o cenário já era outro, né? O setor de agências bancárias já estava sofrendo mais um pouco com o crescimento do digital, e aí esse fundo passou a representar um pouquinho mais de risco, afinal, ele era um fundo de agências bancárias, ele é ainda, né? Aliás, ele é um fundo ainda de agências bancárias, e é um setor que está fadado a acabar, né? Esse é o pensamento que a gente tem, espera-se que as agências bancárias físicas acabem, mas eu acredito que isso vai ser no longo prazo ainda. E ele só tinha um inquilino, então é muito risco em um fundo imobiliário, como a cabeça do investidor já era outra, né? Esse fundo passou a ter um maior risco e fez-se necessário mudar de gestão passiva para gestão ativa. E aí eles conseguiram mudar de gestão ativa para gestão passiva, e a estratégia da gestão ativa desse fundo é reciclar o portfólio. Então eles pensam aí em vender as agências que não tem tanta importância ali para o Banco do Brasil, acho que são aquelas que a gestão pensa, não, essa aqui eu acho que se o Banco do Brasil começar a fechar mais agências, então eles vão fechar essa aqui. E aí eles vão manter no portfólio do fundo aquelas agências que são mais importantes, que estão mais bem localizadas, que são maiores, que têm uma importância para a operação do Banco do Brasil. Além de manter também aquelas agências que são mais fáceis de serem adaptadas, né, para um outro setor, para uma loja de rua, para uma academia, para uma farmácia, para um comércio, devido à sua estrutura e também à sua localização. E aí, desde que mudou para gestão ativa, eles trouxeram para a gente aqui a linha do tempo, eles já conseguiram vender 5 agências. A primeira foi em novembro de 2023, logo depois que eles assumiram a gestão ativa, foi uma agência de Juiz de Fora, depois eles venderam a do Brás e a da Tijuca, e agora eles venderam a de Sorocaba e a de Ponta Grossa, que são essas que eu mostrei. A última parcela de receita não recorrente desse fundo vai ser em julho de 2027, então a gente tem 2 anos aí, só que o grosso mesmo eles vão distribuir agora em 2025 e também em 2026. Até lá, se eles não venderem novas agências, terão aí 8 milhões e meio a distribuir. Separei essa parte aqui que eu achei interessante também, que é a utilização do capital. Eles falam aqui que o que eles receberam até hoje, claro, além do que eles têm que distribuir aos cotistas, eles usaram na modernização das agências que têm. Afinal, essas agências, eles até trazem aqui, têm mais de 20 anos, algumas têm mais de 20 anos. Então, eles precisam adequar, adaptar e deixá-las um pouco mais modernas, né? Então, questão de ar-condicionado, de elevador, tudo isso é importante no imóvel. E aí, eles usaram 50 milhões para fazer essas obras, mas eles trazem que
A partir de agora, os recursos das vendas serão destinados à aquisição de novos ativos que tragam a devida diversificação pretendida, tanto em termos de perfil de ativo como também de locatário. Ou seja, não é que o Banco do Brasil seja um péssimo inquilino, muito pelo contrário, um risco de crédito baixíssimo, mas a concentração em somente um inquilino, a concentração em somente um imóvel, tudo que é muito concentrado traz um risco muito mais elevado e a gestão entende isso. Então, aparentemente, nós podemos esperar aí novos imóveis e novos inquilinos, ou seja, o Tevri está passando por uma mudança, uma reestruturação, e isso é muito favorável aos cotistas, né? Agora, tem aqui também, eles trouxeram como fica o portfólio do fundo, o portfólio consolidado. Agora eles têm 59 ativos, né? Eram 61. Continuam em 14 estados, porque eles venderam no Paraná e em São Paulo, que são onde eles têm mais agências. Então ele continua geograficamente muito bem diversificado. O Tevri é um fundo muito grande, né? Justamente por ser bem antigo. Mas é bom saber aí que a gestão está empenhada em trabalhar nesse fundo imobiliário. E eu gostaria de saber de você. Você é cotista do Tevri? Você gostou disso? Gosta das transações que esse fundo está fazendo? Eu disse em outro vídeo que eu fiz sobre o Tevri que às vezes eu tenho a impressão que o cotista do Tevri, ele quer a gestão passiva, sabe? Porque eles tiveram um fundo aí por muitos anos. São o quê? Quase 15 anos, com um fundo que não deu problema, sabe? Um fundo muito tranquilo. Mas se o fundo quiser evoluir, ele vai ter que vender, ele vai ter que comprar, vai ter que ter essa questão de gestão ativa mesmo. Uma hora ou outra vai ter um conflito de interesse, vai ter que ter emissão, justamente por causa do setor do fundo de agências bancárias. Mas enfim, deixa sua opinião nos comentários. Aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.